gostaria, então, de tratar desse tema sobre o que é que tem a ver escola com igreja, com família, o que é que realmente nós podemos fazer. Veja só, a igreja tem a plena convicção de que ela nasceu para educar. Nosso Senhor Jesus Cristo, antes de subir aos céus, ele disse: ide por todo o mundo, fazei discípulos, ou seja, ensinai. Mathetheusate em grego quer dizer ensinai. Então, ide ao mundo ensinar. O cristianismo é o primeiro projeto educacional internacional, global, universal. Nós queremos educar a todos. A educação já existia antes do cristianismo, mas a educação, ela era uma realidade de elite. Se você for na Grécia Antiga, claro, você tem, né, a academia de Platão, você tem o Liceu de Aristóteles, né? Você tem as escolas pitagóricas, peripatéticas, etc. Mas aquilo lá era um projeto para um grupinho, não era um projeto universal. Ninguém nunca teve a pretensão, aparentemente louca até então, de educar todos os povos, todas as pessoas. Quando São Francisco Xavier chegou à Índia, e ele foi lá, e começaram a acontecer milagres, aqueles sacerdotes das religiões locais foram procurá-lo e disseram para ele: olha, nós vemos que você tem um poder muito grande e que você sabe um segredo. Então queremos aqui que você nos conte o seu segredo, que você realiza esses milagres, mas, por favor, nós queremos garantir para você, o que você nos contar, nós não vamos contar para ninguém. Pode, assim, a gente garante, vai ser nosso segredo esotérico, secretíssimo. Nós não vamos contar para ninguém. O São Francisco disse: gente, é o contrário. Eu quero que vocês saiam contando para todo mundo. Eu quero que vocês saiam educando todo mundo. E então, aqueles sacerdotes brahmanes ficaram escandalizados com aquilo e disseram: não, ele quer nos enganar, porque não é possível. Não é possível que alguém queira contar para todo mundo a verdade. Não é possível que o que ele vai contar para nós vai ser enrolação. Ele vai nos enganar. Se é para a gente sair contando para todo mundo, ele não vai contar o segredo dele. Então vejam como o cristianismo nasceu para educar. Então a igreja, ela é família e ela é educadora. E portanto o dever de educar, que é originário dos pais, ele é também originário da igreja. E a escola é, na realidade, um braço auxiliar. O que nós precisamos compreender é que as escolas devem, antes de tudo, ouvir as famílias. Isso é uma realidade que vale também para a sociedade civil, não estou falando só da Igreja Católica, não. A escola pertence às famílias, e são as famílias quem devem dar os valores e o padrão que quer para a educação dos seus filhos. São as famílias que, associadas, começaram a montar as primeiras escolas. Acontece que hoje, infelizmente, já não se olha mais para a escola como sendo uma realidade ligada às famílias. A escola tornou-se um braço do governo. A escola tornou-se um braço do governo. E que tipo de governo? Vejam só.
Que tipo de governo é que nós temos no mundo ocidental? O Ocidente, ele sofreu uma grave cisão, ruptura, há 500 anos atrás. O que aconteceu foi o seguinte: os cristãos, aos trancos e barrancos, com todas as dificuldades históricas, foram educando o Ocidente. Primeira dificuldade, educar o Império Romano. O Império Romano cai. Segunda dificuldade, educar agora os bárbaros. Tudo bem. Terceira dificuldade, quando os bárbaros passaram, vieram os vikings, que arrasaram com boa parte da Europa. E a igreja continuou educando. Quando, finalmente, a igreja respirou após, o término do conflito com os vikings, começou então um processo extraordinário civilizacional na França. Roma, o centro do cristianismo, estava decadente. Vocês sabem que Roma, durante a Idade Média, era uma cidade em ruínas. Uma cidade que outrora teve 1 milhão de habitantes, durante a Idade Média, ela não tinha 1/10 disso, e era mais ruínas do que cidade. Para vocês terem ideia, na Catedral do Papa, a Basílica de Latrão, as vacas pastavam dentro da Catedral de Latrão, por causa dos terremotos que foram destruindo. Roma, portanto, era um caos, e o papado estava nas mãos daquelas famílias romanas que tinham rixas entre si e, portanto, eram papas que não tinham nem vocação para o sacerdócio, quanto menos para o papado. Mas, graças a Deus, fora do centro de Roma, na periferia, começou a surgir lá na França um processo civilizacional. E então, os monges começaram a criar as escolas monásticas. As escolas monásticas começaram a povoar a Europa, o céu da Europa, como uma grande constelação. Foi todo o processo civilizacional de Cluny. Enquanto o papado estava fraco, enquanto o papado vacilava nas pernas, surgiram escolas. Escolas que, no entanto, eram bem diferentes das nossas. Por quê? Porque não haviam inventado ainda esta verdadeira desgraça chamada diploma. O diploma é uma desgraça. Por quê? Porque as pessoas entravam na escola para a vida inteira continuar estudando e aprendendo. Agora você tem um diploma. E aí os alunos dizem para o professor: professor, não precisa de tudo isso, nós só queremos o diploma. O problema é que na próxima geração, esses alunos preguiçosos serão os professores, que por sua vez irão ouvir dos seus alunos: professor, não precisa de tudo isso, nós só queremos o diploma. E esta foi a longa marcha da vaca para o brejo. Quando, depois desse belíssimo processo civilizacional de Cluny, com as escolas monásticas e as escolas catedrais, a Universidade de Paris teve a genial ideia de inventar essa tolice chamada diploma. E dali para frente, o nível intelectual da Europa, que tinha alcançado, o seu auge nas escolas monásticas e catedrais, começou a ruir. O nível intelectual caiu. E logo depois veio outra tragédia. Parece que, assim, existe não somente a providência divina, tem a providência satânica. Porque as escolas começaram a cair de nível e veio uma tragédia chamada peste negra. Com a peste negra, como a maior parte dos grandes professores eram sacerdotes, a peste negra matou os sacerdotes mais santos da Europa. Por quê? Porque a peste negra destruiu metade da população europeia, sem poupar classe social
nem convicções. Só que acontece o seguinte: ela selecionou um grupo especial, os padres santos. Por quê? Porque os padres que não prestam, ao ver a peste negra, deram no pé e fugiram para a roça, para não ser contaminado. Os padres santos, vendo aquela multidão de moribundos e cadáveres sendo amontoados nas ruas das cidades, foram socorrer aqueles que morriam, como faz qualquer santo e virtuoso sacerdote, e com isso foram contaminados. Sendo assim, de um dia para o outro, a Europa se encontrou livre de homens inteligentes, porque os diplomas tinham diminuído o nível intelectual, e de homens santos, porque a peste negra tinha selecionado os mais santos para morrer. E aí, 100 anos depois da peste negra, veio Lutero. E com Lutero surgiu pela primeira vez na história da humanidade uma coisa chamada ideologia. O que é ideologia? Vejam, não confundam Lutero com o luteranismo atual. Eu não estou sendo anti-ecumênico. Eu não estou dizendo nada contra os luteranos. Eu estou falando de Lutero, o personagem histórico, real, concreto, na sua biografia. Lutero era um homem sem convicções. Ele só tinha uma única convicção: destruir o papado. Destruir totalmente o poder de Roma. Por que eu digo isso? Porque são abundantes as provas históricas incontestáveis de que Lutero era um ideólogo. O que hoje os luteranos têm é uma teologia luterana. É diferente. Isso foram os pastores luteranos que inventaram a ideologia luterana depois que Lutero morreu. Mas se você for ver o Lutero histórico, ele dizia uma coisa e no dia seguinte, com 24 horas de diferença, ele escrevia uma carta dizendo o contrário. Por quê? Porque ele manipulava as pessoas. Ele escrevia para o Papa uma coisa e depois para o bispo local o contrário daquilo que tinha acabado de escrever. E depois escrevia para um príncipe uma terceira convicção. E assim ele ia manipulando as pessoas e surgiu, pela primeira vez, de forma espontânea, uma coisa chamada ideologia, que não é um sistema de ensino. É uma pessoa que usou a imprensa. Lutero soube usar muito bem a imprensa. Seus panfletos e seus livros circulavam e queimavam na Europa. Uma pessoa que pela primeira vez conseguiu, através de uma manipulação ideológica, arrastar atrás de si uma multidão. Depois de Lutero, a Europa estava dividida. O cristianismo foi rasgado no meio. Metade da Europa estava submetida a Roma, a outra metade se revoltou. E isso brotou numa consequência catastrófica de 100 anos depois da Reforma Protestante, numa realidade chamada Guerra dos 30 anos. Em 30 anos de guerra, nós tivemos na realidade a Primeira Guerra Mundial, porque eram todos os países contra todos os países. Ou seja, os católicos na Alemanha começaram a guerrear com os protestantes. E nessa guerra de católicos e protestantes, não é? O imperador, que era, por uma realidade histórica, era também o rei da Espanha, o imperador romano, do Sacro Império Romano Germânico, ou seja, da Alemanha, ele,
na época de Lutero, era o mesmo que governava a Espanha. E depois, com os seus herdeiros, terminou que, com o passar do tempo, a mesma família que governava a Alemanha, governava a Espanha. E no meio estava quem? A França. A França, que tinha Habsburgos de um lado e Habsburgo do outro lado. O que fez a católica França? O que fez a filha primogênita da igreja? Política de sobrevivência. Um cardeal de Santa Romana Igreja, Richelieu, decretou politicamente que religião é um fato privado. Eu sou católico, mas as questões políticas, aí a gente deixa a religião de lado, porque política é política, religião a gente faz em casa. E ele então se aliou com os protestantes para sobreviver aos católicos habsburgos que queriam, né, ali acabar com a situação protestante. E começou a surgir essa realidade de que religião é uma coisa, política é outra. Com o fim da Guerra dos 30 Anos, um tratado decretou isto, que é a miserável situação que nós vivemos hoje, no nosso país e no Ocidente inteiro. Política está totalmente separada de religião. Religião é um fato privado. Você tem direito de ser católico na sua casa, mas não vem em público ser católico. Isso que parece uma boa ideia para evitar guerras religiosas, na realidade tornou-se a destruição da civilização ocidental. Por quê? Porque acontece o seguinte: o ateísmo, o materialismo e o relativismo moral também é uma atitude religiosa. Ou seja, não existe, meus queridos, não existe nenhum, zero, não existe nenhum estado que não seja, nesse planeta, confessional. Todos os estados têm a sua religião oficial. A religião oficial do Brasil é a indiferença religiosa. Isso é uma atitude religiosa, que é promovida pelo governo, que é promovida pelos nossos impostos, que nós pagamos. As nossas escolas, nós pagamos imposto para que os nossos filhos sejam educados na indiferença religiosa, no relativismo moral, no materialismo. E se você disser, por exemplo, para pegar um exemplo, em sala de aula, que o evolucionismo, que é a única saída dos ateus, né? Que o evolucionismo não tem provas científicas suficientes para estar de pé e conseguir ter padrão de ciência. Se você disser isso em sala de aula, você está sendo religioso, você está colocando religião dentro da sala de aula, você está interferindo naquilo que é um Estado laico. Se você invoca Deus no início da Constituição, você está interferindo no Estado laico. Já tem gente protestando para tirar Deus da invocação da Constituição. Se você coloca um crucifixo no tribunal, você está indo contra o Estado laico. Mas nós não nos damos conta que isso significa que a religião oficial do Brasil é o ateísmo, o materialismo, o relativismo e a indiferença religiosa. Por quê? Porque se você decide não ensinar uma atitude religiosa para o seu filho, não quer dizer que ele não terá uma atitude religiosa. Ele terá. Terá a da indiferença. Eu, quando era padre jovem, há muitos cabelos atrás, com 1 mês de padre, eu fui à Alemanha para fazer, substituir o pároco numa paróquia em
Böblingen, a diocese de Stuttgart, onde era bispo o atual, o que hoje é cardeal, na época não era cardeal, Walter Kasper, né? Bom, eu cheguei lá, era ali uma região de diáspora, quer dizer o seguinte, aquela região historicamente é toda protestante. Os católicos que estão lá são católicos que migraram de outro lugar, então minoria católica. Então, na mesma região paroquial onde eu era pároco, havia 5 paróquias protestantes. E nessas 5 paróquias luteranas, 5 pastores, 3 deles divorciados. Não é? Quem acha que ordenar padres casados resolve as coisas, pense bem, cria novos problemas. Fechando esse parênteses, que não tem nada a ver com o que eu estou dizendo aqui, um dos meus nobres colegas, pastor protestante daquela região, era casado com uma católica. E então, já que eles tinham 2 religiões diferentes, resolveram não educar os filhos religiosamente e deixar que eles, quando crescessem, decidissem que religião. Tiveram um filho, o filho cresceu e ele decidiu a religião dele. Ele decidiu pelas drogas. Filho de um pastor luterano e de uma devota católica. É ilusão nós pensarmos que se nós não educarmos religiosamente os nossos filhos, nós teremos um país neutro, fraterno, sem lutas religiosas. Nós teremos um país de ateus, um país de gente relativista moralmente, um país daquilo que nós estamos vendo aí. Uma juventude cada vez mais sem moral, sem limites, a delinquência aumentando. E quem é que vai pôr freio a essa situação toda quando as pessoas não conhecem a verdade? Então, vejam qual é o drama da escola. O drama da escola é que ou ela terá uma atitude religiosa confessional, católica, protestante, espírita, ou seja o que for, ou ela terá uma atitude religiosa de uma confissão religiosa que é aquela do Estado brasileiro oficial: a indiferença, o materialismo e o relativismo. Essa é a religião oficial do nosso país. E são estes senhores quem, através de jogos linguísticos, nos convencem que nós, bons católicos, devemos nos retirar do campo de batalha e ser católicos na sacristia, porque nós temos que respeitar os nossos filhos e não podemos impor a nossa religião. Mas, meu irmão, seu filho por acaso escolheu nascer no Brasil? Não. Ele escolheu falar a língua portuguesa? Também não. Ele escolheu nascer nessa cultura, com esses costumes? Também não. E, no entanto, nós somos bem brasileirinhos. Uma das coisas, né, mais fantásticas que a gente via claramente, né? Eu estudei no Pio Brasileiro, lá em Roma, que eram padres de tudo quanto é lugar do país, também de diversas raças, né? Era ver o quanto os brasileiros são brasileiros. Aqui no Brasil, você vê alguém de origem nipônica e você chama de japonês. Você sai do Brasil e vê o quanto ele é brasileiro, porque a cultura dele é totalmente brasileira. Você vê um loirinho e chama o alemão, né? Uma vez eu me lembro que um italiano estava na portaria do colégio comigo e falando de um padre. O sobrenome do padre era Müller, né? Miller, que a gente diz, né? E o padre disse o nome dele, não sei o que, Miller. Aí o italiano disse: é impressionante, ele é tão brasileiro que ele não sabe o sobrenome dele. Ma caro, il tuo cognome non è Miller, il tuo cognome è Müller.
Que brasileiro vai falar Müller? Né? Bom, nossos filhos não escolheram a cultura na qual nasceram. Por que é um ato de intransigência, de imperialismo e de autoritarismo dar a eles a religião verdadeira? Não, meus queridos, nós podemos e devemos fazê-lo. Mas então, o que é que isso tem a ver com escola? Vamos lá. O que é que a escola então deve fazer? Vamos aprender um princípio básico. Até aqui, história e contexto para jogar luz no que nós estamos vivendo. E agora, mãos à obra. O que devemos fazer? O que é que faziam as escolas monásticas e as escolas catedrais que as universidades deixaram de fazer? Vamos aprender um princípio. Tudo o que se move é movido por alguma coisa. Repete. Tudo que se move é movido por alguma coisa. Muito bem. Para você mover uma coisa, se essa coisa é um objeto, né? Você veja, por exemplo, esse livro aqui. Esse livro está sendo movido por mim com violência. Ok? Por quê? Porque ele em nada está cooperando no fato de ele ser erguido. Está claro isso? O livro não coopera. Por quê? Porque ele não tem um organismo para cooperar. Então, eu posso mover uma coisa com violência, mas Deus não quer nos mover com violência. Deus poderia até mover com violência. Ele fez isso com São Paulo, né? No caminho de Damasco, cai São Paulo no chão. Ele moveu com violência. Mas se você for esperar que o seu filho seja convertido por um raio de luz do caminho de Damasco, eu acho que é melhor esperar sentado. Porque geralmente Deus não faz isso. Ele pode fazer. Ele já fez, mas geralmente ele não faz. Está claro isso? Então como é que Deus vai nos mover? Ele pode nos mover por um organismo. E nós, católicos batizados, nós temos 3 organismos em nós. Primeiro organismo, o organismo animal, é o nosso cérebro. O organismo animal, você já consegue movê-lo sem violência. Você chega em casa, olha para o seu cachorrinho e diz: vem cá, vem cá, vem cá. Você está movendo. Ele tem ouvidos para ouvir, ele tem olho para ver. E ele vai ao seu encontro, abanando o rabo, feliz da vida. Você moveu o seu cachorro. Às vezes, ele não coopera. E aí você tem que mover o cachorro com violência, pega pela coleira e arrasta. Vem cá, seu sem vergonha. Veja, ter um organismo para ser movido não quer dizer que nós iremos necessariamente cooperar. Mas o organismo animal, ele é regido por uma realidade chamada foge da dor, busca o prazer. Foge da dor, busca o prazer. Essa é a lei do organismo animal. Você tem um cavalinho que você coloca uma charrete. Ele é seu escravo. Como você move o animal? Chicote, tac, ele foge da dor. Ele vai andando. Se ele parar, você sabe que a lei dele é foge da dor. E você... tac, outra vez, e ele sai correndo. E ele sai correndo e trabalha para você puxando a charrete. Mas nenhum cavalo vai chegar e dizer: eu vou suportar esta dor por uma causa nobre, pela minha família. Não, ele é escravo. O organismo animal é escravo da lei, foge da dor e busca o prazer, ok? E é assim que você faz. É assim que você move, é assim que você treina as focas no circo. E é assim que os nossos filhos estão sendo educados nas nossas escolas, como animais. Por quê? Porque o professor entra em sala de aula e pergunta assim: não precisa ir para a escola não, vamos subir de nível. High standard, universidade. Chega o professor na universidade e diz: o que vocês acham do casamento gay? Aí o católico boboca levanta a mão e diz assim: eu sou contra, porque a Bíblia proíbe.
O professor então começa: você é intolerante, tac. Você não passa de um medieval, tac. Você está abrindo um novo capítulo da Inquisição, tac. Você quer que os gays sejam todos assassinados e torturados no campo de concentração, tac. O que é que ele está fazendo? Estimulando o foge da dor. Aí, o bicho grilo lá no fundo da sala diz assim, depois de ter fumado uma maconhazinha, diz assim: ô professor, eu não vejo problema. Se eles se amam, por que não faz o casamento? Isso sim, você é que é um verdadeiro cristão. Porque você é tolerante, porque você é aberto, você não é fechado, você aceita o diferente. Ora, o que é que esse professor está fazendo? Está estimulando, está acariciando, está afagando o ego daquela pessoa. Busca o prazer. Pode ser que com essa atitude o professor não consiga mudar a convicção do católico e nem consiga mudar a convicção do bicho grilo. Mas ele usou dos dois para manipular a turma, que daqui para frente vai pensar duas vezes antes de manifestar uma opinião, mesmo que ele veja e tenha uma convicção, ele vai ficar quietinho. E o católico, bravo católico, que em sala de aula se levantou para defender os valores de Santa Mãe Igreja, só foi um idiota útil, porque ele só serviu à causa do professor que não está interessado em educar. Veja, por que é que esse professor está treinando animais? Porque ele nem em nenhum momento se perguntou e nem deixou que alguém perguntasse qual é a verdade do casamento gay. Ele não perguntou se aquilo faz bem à sociedade, ele não perguntou se aquilo faz bem aos próprios homossexuais, e ele nem sequer se perguntou se os gays querem casar, porque aliás não querem. Nem homem está querendo casar com mulher, gay vai querer casar. Vejam, como é que nós movemos as pessoas segundo o organismo? Uma coisa é você mover o seu filho com 4 anos de idade com o foge da dor e busca o prazer, porque com 4 anos de idade ele é um ser humano, sim, mas é um ser humano em botão. Ele não desabrochou suas potencialidades, e com 4 anos de idade você tem que mexer mesmo como se fosse mais ou menos, não é um animal, mas como se fosse um animal, no sentido seguinte: não, assim mamãe não quer, assim é feio, mamãe ficou triste. Você não vai dizer razões para uma criança de 4 anos de idade. Você vai estimular uma sensação prazerosa ou uma sensação dolorosa. Muito bem, parabéns, assim mamãe gosta, toma uma balinha. Por quê? Porque ela ainda não está na idade da razão. Mas uma vez que a criança está na idade da razão, você vai então começar a fazer o quê? Tratar o segundo organismo, que é o organismo racional. Chama-se alma. É um organismo natural, do jeito que o cérebro é um organismo natural no ser humano. O ser humano tem uma natureza composta de corpo e de alma. O corpo é o cérebro, foge da dor, busca o prazer. A alma, ela é movida pela verdade contemplada e pelo bem desejado. Como que você faz isso? Bom, você vai na sala de aula e demonstra uma verdade, coisa que ninguém está fazendo hoje em dia, em escola nenhuma. Nós estamos tratando nossos filhos como bicho, quando na verdade você deveria demonstrar a verdade. O que veja, você que diz Teorema de Pitágoras, anota e decora.
a soma do quadrado dos catetos igual ao quadrado da hipotenusa. Usa essa fórmula que você passa no vestibular. Pronto, acabou. Ele decora, mas ele não viu a verdade. O que é que os professores deveriam fazer? Gastar tempo para fazer o aluno fazer a experiência da verdade a partir da luz natural da razão. E você demonstrar aquela verdade de tal forma que aquela pessoa visse que aquilo é verdade e não pode não ser daquele jeito. Existe uma hora que você demonstra, mostra para o aluno, fala, vai mostrando e clique. Eu vi. Este é, por exemplo, o segredo, que não é muito secreto, do site padrepauloricardo.org. O pessoal fica furibundo comigo, mas não tenho culpa nenhuma. Põe a culpa na verdade. Quando você começa a demonstrar as coisas para a pessoa, a argumentar e faz a pessoa fazer a experiência da verdade, você mostra as razões, gira o negócio de cabeça para baixo, vira pelo avesso, faz a argumentação, mostra, diz, etc e tal, e a pessoa, por conta dela, você só abriu a caixinha para ela enxergar a luz, entendeu? Por conta dela a pessoa começa a enxergar a verdade. Aí ela vai investigar, aí ela vai procurar, aí ela vai estudar, aí ela vê de um lado, ela vê do outro, diz, nossa, e ela encontra a verdade, e ela vê que aquilo é profundamente lógico, e que aquilo é assim, não pode não ser assim. O padre Paulo Ricardo, ele faz lavagem cerebral nos nossos jovens. Aí depois, um professor quer dissuadir o jovem, está proibido, vocês não podem assistir esse site. Meu irmão, acabou. O cara fez a experiência da verdade, não tem site no mundo que vai segurar. Nem o padre Paulo Ricardo consegue segurar mais. Está entendendo? Por quê? Porque eles não são meus seguidores. Eu estou dando o exemplo do meu site, porque é um exemplo, assim, que acho que todo mundo já teve acesso a ele. Não é? Mas as coisas não são somente assim. Existem outras pessoas, outros professores, outras que estão fazendo o mesmo serviço. E quando a pessoa começa a enxergar a verdade, ela começa a ver que a coisa é desse jeito e não pode não ser assim, a pessoa diz, nossa, caem as escamas dos olhos e a pessoa fica liberta, porque a verdade vos libertará. Você sai do mecanismo do foge da dor e busca o prazer, e mesmo que esteja doendo, você segura a verdade. Está entendendo? Eles continuam batendo para você desistir. Mas acabou. Você não está sendo mais movido pelo organismo cerebral. Você está sendo movido pela alma, que viu a verdade e está buscando o bem. Está claro isso? E esta experiência as escolas precisam fazer os nossos filhos alcançarem. E isso daqui, gente, é luz natural da razão, isso é verdadeira ciência. Está claro isso? Só que existe um terceiro organismo, que as escolas medievais também trabalhavam. O organismo animal, ele é movido pelo foge da dor e busca o prazer do cérebro. O organismo racional, que é a alma, é movido pela contemplação da verdade e pela busca do bem. Mas existe para nós cristãos, em estado de graça, um terceiro organismo, o organismo sobrenatural. E o organismo sobrenatural, ele é constituído por uma modificação que Deus realiza na alma da pessoa no momento do batismo. Existe uma modificação na alma. Esta modificação, esse organismo, ele está íntegro quando a pessoa está em estado de graça. Quando a pessoa não está em estado de graça, ele está capenga.
Deixa eu fazer uma comparação para você entender que organismo é esse. Imagine que a sua alma seja um computador. Ela, evidentemente, é muito superior a um computador. Aqui é uma comparação, eu estou fazendo a comparação entre, sei lá, um Einstein e uma ameba. Tá? É muito diferente. Mas é só uma comparação. Imagine que a sua alma seja um computador. Este computador, ele não tem acesso aos dados da internet. Então, ele tem, assim, uma funcionalidade bastante limitada. Ele faz cálculos, ele roda programas, etc, etc, isso, aquilo. Mas todas as vezes que você quiser colocar novos dados no computador, ou você insere pelo teclado, ou pelo um USB, um pendrive, um USB, ou ainda, se o computador ainda é dos antigos e tem CD, DVD, etc., você põe lá, e você vai, como era antigamente, tinha que colocar disquete, tira disquete, põe disquete, etc., etc., e era essa a forma que nós tínhamos de alimentar informações, programas, dentro do computador. Estamos de acordo? É isso? Ok. Essa é a alma humana com o organismo natural. O organismo natural, ele é alimentado pela verdade, mas ele é alimentado pela luz natural da razão somente, que é o pendrive, que é o teclado, que é o CD, o DVD, o disquete. Quando você é batizado, Deus instala em você uma placa de Wi-Fi. É uma modificação na alma, que possibilita você a captar informações de forma mais versátil. Sim ou não? Sim. Então você recebe a informação de uma forma diferente. Este é o organismo sobrenatural de uma pessoa em estado de graça. Aí você sai do confessionário em estado de graça, chega na esquina, peca mortalmente. Queimou a placa. Você volta outra vez a viver de disquete, a viver de CD, de DVD, de pendrive. Entendeu? Por isso é necessário ensinar aos nossos filhos a viver em estado de graça, a confessar bem. Porque se você está em estado de graça, você tem um organismo sobrenatural, porque tudo que se move é movido por alguma coisa. Deus quer nos mover para sermos divinos, para participar da vida dele no céu. Mas como nós vamos ser divinos se tudo que nós temos é um organismo natural? Ele precisa pôr uma modificação apta para captar a graça divina, para captar a graça sobrenatural. Esse é o organismo sobrenatural que é instalado, desculpa a linguagem, mas é analogia com o computador, é instalado na nossa alma quando nós somos batizados. E então você começa a contemplar a verdade com uma outra luz, a luz sobrenatural. Quer dizer que a luz sobrenatural só chega nas pessoas que estão em estado de graça? Resposta: não. Se fosse assim, ninguém se convertia, tá? Se fosse assim, ninguém pecador um dia chegava a ser um católico em estado de graça. Está entendendo? É porque você, quando era inimigo de Deus, Deus falou a você. Isso acontece o seguinte, gente: Deus fala com a humanidade inteira, todos os dias, várias vezes por dia, mas Ele fala com uma brisa suave. Para você chegar a enxergar Deus que mostra a verdade, o que é Deus fala? Quando eu digo Deus fala, quer dizer o seguinte: eu vou rezar, aí eu ouço, Paulo, sim, Senhor. Não, gente, não é assim. Deus fala quando você vai rezar, você vai lá meditar, e você pega uma verdade, e você fica, leu, aí você fica ali, você se interioriza, você se recolhe, e no recolhimento,
você começa a cavucar aquela verdade. E você começa a virar ela de cabeça para baixo, de ponta cabeça, começa a falar com Deus, começa a meditar aquilo, e chega uma hora que aquela verdade brilha dentro de você. É por isso que vocês nunca terão uma escola católica, verdadeiramente católica, se vocês não tiverem uma equipe de professores em estado de graça, que tenham vivido uma vida e vivam uma vida de contemplação da verdade, com a luz natural da razão e a luz sobrenatural da graça, para que eles possam, uma vez que eles viveram isso, explicar isso para os nossos filhos, como que reza. Como que faz para você ver a luz sobrenatural da graça? Padre, aí pronto, aí eu desisto, vou embora, aí o senhor desculpa. Não desista, não, fica, peraí, para. Você já teve essa experiência. É que talvez você tenha dificuldade de se recolher. Mas você já teve experiências de ver a luz sobrenatural da graça em outras situações. Quer ver? Vamos dar um exemplo aqui. Quem é que alguma vez na vida, ouvindo uma pregação, tá? De repente, a verdade que o padre, que o pregador está dizendo, você já ouviu centenas de vezes. E enquanto de repente ele diz aquilo, parece que cai a ficha, você diz, nossa, o que foi? Deus me ama. Você não sabia disso? Sabia, mas agora eu sei. Ou seja, a gente fala, não, se fosse o pessoal da renovação carismática, não, eu senti a unção. Não é? Ou então, o pessoal, nossa, ele falou para mim. Ou então, outra pessoa diz, nossa, eu vi, eu enxerguei, eu entendi. As expressões das pessoas são as mais variadas possíveis. Mas a pessoa fez aquela experiência de uma verdade que ela já estava cansada de saber, que finalmente aquela verdade iluminou a sua inteligência e convidou a sua vontade. Você viu aquela verdade, ela brilhou dentro de você, e você, eu quero isso. Eu quero isso. Gente, geralmente, isso significa que você foi tocado pela luz sobrenatural da graça. O ressuscitado tocou em você. E você não precisa ser um grande místico para isso, porque as pessoas acham que precisa ser um grande místico. Se Deus quiser, vocês serão grandes místicos um dia, mas por enquanto, para começar, não precisa. Você não precisa ser um corredor de maratona, você só precisa parar de engatinhar e se colocar, né? Nem que seja com um andadorzinho. Começa com um andadorzinho. O que é o andador? É comungar bem. Esse é o andador. Entendeu? O andador é isso. Comunga todo dia, comunga com fé. Vai lá, recebe a comunhão e vai amar Jesus. Durante 20, 30 minutos, ama Jesus. Você está em estado de graça. Por favor, se não tiver em estado de graça, esquece, tira o cavalo da chuva e o burro da lama, não vai funcionar. Se em estado de graça você comunga, você então é movido por uma luz sobrenatural. Gente, as escolas católicas da Idade Média ensinavam isto. Ensinavam que nós éramos movidos por estas três organismos, por 4 coisas, vá, põe os 4. Ou você é movido por violência, tudo que se move é movido por alguma coisa. Ou você é movido por violência, ou você é movido pelo organismo animal, que é o cérebro, foge da dor e busca o prazer, ou você é movido pelo organismo racional, que é a alma, pela luz natural da razão,
que ilumina a sua mente com uma verdade e faz você querer um bem, ou você é movido por uma luz mais impressionante. Mas para isso você precisa pôr o Wi-Fi, precisa pôr a placa de Wi-Fi. Você precisa estar em estado de graça, porque aí você capta mais facilmente. Não é impossível a pessoa captar sem a placa. Ela pode captar, mas é mais difícil, tá? A graça de Deus, ela também age em pessoas que estão em pecado mortal, mas é mais difícil. É mais fácil tendo a placa de Wi-Fi. Tá claro isso? Então, é isto, gente, que é uma escola católica. Agora vejam, a longa marcha da vaca para o brejo, que eu narrei. Você agora tem as escolas, primeiro se abastardaram, porque começaram, ao invés de buscar a verdade, começaram a buscar o diploma. Nós, no espaço de 2 gerações, a Europa inteira já estava imbecilizada. Você teve Tomás de Aquino, na geração seguinte, Duns Scoto, na geração seguinte, Guilherme de Ockham. Em 3 gerações. Que impressionante. Por quê? Por causa do diploma. Aí o pessoal começa o renascimento. Renascimento de quê? Do paganismo. Todo mundo perde o estado de graça. O adultério vira moda na Europa. A sífilis começa a comer solto. Quando o pessoal cansou do adultério, veio o homossexualismo. No renascimento isso. Nesta Europa paganizada com o renascimento foi que surgiu Lutero. Aí Lutero vai para Roma e vê uma Roma paganizada e diz: a Igreja Católica está toda doente, o papado é a doença, eu vou acabar com essa doença. Veja que eu estou sendo bonzinho com Lutero e estou dando a ele, né, a chance de ser bem intencionado, coisa que eu não acho que ele era, mas faz de conta que era. Ele queria livrar, né, a igreja de uma desgraça. Mas essa desgraça não era o papado, meu irmão, essa desgraça chama-se paganismo. Ninguém ensinou Lutero a mover a si mesmo e mover as pessoas, nem pela luz natural da razão e nem pela luz sobrenatural da graça. Lutero movia as pessoas com uma ideologia, e a sua ideologia é treinamento de animais. Lutero foi quem inventou esse tipo de educação. Não estou dizendo que os luteranos façam isso. Hoje, todo mundo faz, até os católicos. Mas não digo que os luteranos seguiram isso. Mas o fato, porém, é que quem instituiu e depois transformou isso em artimanha para, aspas, converter pessoas, foi Calvino. Calvino, sim, institucionalizou. E os nossos protestantes aqui no Brasil são 99% calvinistas, não luteranos. Foram eles que criaram essa militância de bombardear as pessoas com perguntas. Isso é mover as pessoas como animais. Ele entra na sua casa e joga um versículo bíblico. Aí você começa a responder, ele joga um segundo. Aí ele começa a responder, você joga um terceiro. Começa a responder, ele joga um quarto. Aí você fica confuso e de repente você vê que você não consegue responder nada. Não é que você não consegue responder nada, ele não está te dando uma chance. Porque ele não está querendo a resposta. Ele quer simplesmente, ele tem uma técnica de mover animais. Fazer você ficar confuso e abandonar a verdade católica. Porque, aliás, você nem a conhecia mesmo, porque no fundo, se você conhecesse técnica animal, não ia funcionar. Você era somente um católico ignorante. Então, meus queridos, a nossa missão é árdua. Graças a Deus, nós temos uma razão para viver. Graças a Deus, nós temos um porquê levantar da cama amanhã. Nós temos uma missão. Existe um céu muito grande esperando por nós.
E existe um céu muito grande para os nossos filhos e filhas, se nós, com nossas escolas, ajudarmos as famílias a mover os filhos com a verdade, seja pela luz natural da razão, seja pela luz sobrenatural da graça, de tal forma que nós, conhecendo a verdade, sejamos livres, e sendo livres, possamos amar. Deus abençoe vocês.